Então não é sobre... Ele explicou Deus como... Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, coloco-me diante da Tua presença nesta manhã, agradecido ao Senhor amado pela Sua companhia, agradecido ao Pai querido pela Sua inspiração, agradecido ao Pai querido e santo, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor possa nos visitar, ó Pai querido, nesse dia, que o Senhor possa abençoar a vida dos nossos irmãos, ó Pai querido, que o Senhor possa visitar a vida do Mário, Senhor amado, sua família, que o Senhor possa, Senhor amado, conceder-nos aqui, Senhor, a Tua inspiração, e que o Senhor possa falar aos nossos corações e que pessoas sejam impactadas e abençoadas, ó Pai querido, pelas tratativas que forem aqui, ó Pai querido, feitas. No nome do Teu Filho Jesus, eu oro, agradeço, peço para que o Senhor esteja abençoando os irmãos que estarão aí entrando, né, Pai, que estarão participando conosco aqui nesta manhã, e que em tudo, Senhor amado, em que em tudo o Senhor seja glorificado. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, pode ler aí. Eu leio aqui, você leu o capítulo 4 até o final, então? Tá bom? Tá, eu leio aqui. Tá bom. A diferença entre o justo e o perverso. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, o que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus, de que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos fazer o que os soberbos é que são felizes também, e os que praticam o mal prosperam. Sim, eles têm então o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que temeis ao meu nome, nascerá o sol da justiça. A salvação trará debaixo das suas asas. E saireis, e crescereis, como os bezerros no cevador. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aleluia. Amém. Então vê que é uma sequência, né? Embora seja capítulo 4, né, esteja colocado como capítulo 4, ele vem numa sequência de pensamento, onde o Senhor está explicando que existe sim diferença entre o justo e o ímpio, e que haverá um julgamento e que haverá uma separação, né? Porque aqui, embora nós tenhamos comentado ontem a partir do verso 13 do capítulo 3, nós até falamos, né? Olha, você tem aí o Elon Musk, você tem o Bill Gates, você tem o dono da Amazon lá, que me foge o nome dele, os maiores, os camaradas mais ricos do planeta, da história da humanidade, né? E você tem aí o que eles fazem, né, em prol aí da sociedade moderna. Os caras estão ajudando a escrever a história da humanidade aí, com as suas invenções, com as suas criações, né? E que o Bill Gates, até eu vi uma entrevista dele, né, isso eu citei ontem,
que ele perguntaram para ele por que ele trabalhava tanto ainda, né? 16 horas por dia, já que ele tinha tanta grana, que se o camarada tivesse uma independência financeira que nem precisava ser do tamanho do que ele tem, que ele já tinha parado de trabalhar há muito tempo, que ele só estava passeando por aí, né? E aí ele respondeu, falou, que eu acredito que o meu trabalho, ele tem uma relevância para a humanidade, né? Então eu acredito que o que eu faço ajuda no desenvolvimento humano da história, né? E quando eu ouvi aquilo, eu falei, uau, né? Até comentei, falei, meu trabalho talvez não tenha relevância para a humanidade, né? Mas tem relevância para mim, para minha família, não é isso? Então, mas guardadas as devidas proporções, né? O que ele quis dizer ali, né? É que na verdade ele gosta, né? De trabalhar, ele gosta de estar envolvido naquilo que ele faz. Né? E quando você está envolvido com o que você faz, quando você tem prazer no que você faz, aquilo deixa de ser um peso, né? Na verdade, né? Quando você vê, o dia já foi, né? E como ele tem esse pensamento de que o trabalho dele é importante, então ele se sente motivado para continuar trabalhando, né? Ele se sente motivado para continuar fazendo as coisas. Então, essa essa é uma coisa bastante interessante, mas que o fato dele ter o que ele tem e de todo o trabalho dele ser extremamente relevante para a humanidade, né? Isso não faz com que isso passe da sepultura, né? Então nós estávamos falando sobre isso, né? Na verdade, então quando a pessoa ela faz um comentário aqui no texto bíblico, quando o povo faz o comentário, no que eles estão pensando, né? Vamos voltar para aquele tempo, porque o texto ele foi escrito para quem estava naquele tempo, no primeiro momento, e a primeira interpretação que deve ser feita. Eles voltaram, então, do cativeiro, reconstruíram ali as terras, reconstruíram as cidades e tal, e mesmo assim o Senhor ainda vem com uma palavra dura aqui no capítulo 2 sobre os sacerdotes, ele vem com a palavra dura a respeito das pessoas que estavam roubando ali a Deus no esquecimento, né, de levar as coisas para o templo, né, onde o povo de Levi, os sacerdotes, deveriam se alimentar daquilo que a igreja, daquilo que o povo levasse, né? Então, que a igreja estava muito preocupada com a sua própria vida e não estava preocupada, então, com essa coisa dos levitas. E que os levitas, por outro lado, não deveriam deixar a obra de Deus, né, e levar uma vida conforme os povos vizinhos levavam, porque no projeto de Deus, Israel é a nação eleita, é o povo santo, é a nação adquirida. Foi por eles que veio a palavra de Deus para nós, a Bíblia Sagrada, e através deles que viria o Messias. Então, a visão de Deus para o povo de Israel, o projeto de Deus em relação a Israel, é que eles abençoariam e seriam benditos, né? Todas as nações da terra através deles. Então, há necessidade de que eles tenham um comportamento diferente, que eles não tenham a forma do mundo, porque o objetivo é que eles fossem um instrumento de Deus para transformar o mundo. Então, quando a pessoa ela traz aqui esse comentário, né? Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntaram: o que falamos contra o Senhor, né? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante dele, diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer o que os soberbos é que são felizes. Por quê? Né? Em outros textos, versículos para trás, outros capítulos, nós vimos Zacarias, né, comentando, né, ele falando assim, né, mas está usando ali pessoas que são piores do que a gente para corrigir, para nos corrigir, né? Então, a nação que vem contra nós é pior do que a gente, não é isso? Então, esse é o mesmo pensamento que esses rapazes estão comentando. Falam assim, a gente está aqui, é perseguido, é levado cativo, sofre pra caramba, e aí a gente vê esses impérios, esses grandes governos, a gente vê esse pessoal passando bem, e chega aqui e ainda se apropria do que é nosso, e toda hora a gente está levando uma bronca, e a cada hora a gente está tá levando uma dura, né? E o Senhor, então, aqui ele traz a palavra, né? E dizia, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam.
havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor aqui está falando, ó, tem um pessoal aí entre vocês que me temem, que me consideram, que me respeitam, porque essas palavras que vocês estão dizendo é como se eu fosse um Deus injusto, como se eu fosse ruim, como se não houvesse uma realidade espiritual, como se não houvesse um plano, como se não houvesse algo que vai acontecer lá na frente, e como se eu não estivesse preparando vocês para isso que há de vir, né? Então, na visão limitada deles, aqui, do ponto de vista limitado que eles tinham, pensando só no hoje, né? Eles estavam se lembrando do Egito, né? Ah, lá no Egito eu tinha carne, lá no Egito eu tinha um panelão, lá no Egito a gente tinha uma certa tranquilidade, não estava andando nesse sol, não estava arrastando essas crianças, não é isso? Não estava aí andando é, com tanta dificuldade, né? Então no Egito lá estava melhor, né? Então é o que eles estão aqui se comparando, né? As nações do mundo e trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa realidade, né? É o que nós vemos, né? Infelizmente nós vemos que as concessões que nós fazemos, né? Que a igreja muitas vezes faz com respeito ao mundo e está tendo um movimento aí, está tendo uma discussão muito forte a respeito disso, né? Se nós não abrimos mão demais de algumas coisas e se o nosso sal ainda é sal e se a nossa luz ainda é luz, né? Se nós estamos exercendo influência a respeito do mundo, né, com como deve ser o comportamento, como deve ser o temor a Deus, como deve ser a conduta que Deus espera dos seus santos, se nós não estamos colocando essa vela debaixo de algum móvel, né? Então, nós temos tido conflitos dentro das nossas casas, né? E isso foi falado aí, né? Que mesmo no nosso meio, o número de divórcios aumentou, né? Demais, exponencialmente. As pessoas estão preocupadas consigo mesmas, as pessoas querem estar no púlpito, querem estar na igreja e ter vários parceiros e não estão olhando, né? Da forma como deveriam para os filhos ou ali para a forma de servir a Deus? Será que, né, nós não teríamos que fazer uma revisão aí, né, aos moldes de Neemias ali, né, dos casamentos mistos e da forma como as coisas deveriam acontecer, né? Então, há uma reflexão, né, ainda não muito pesada, né, não tão forte, mas o que o Senhor diz na sua palavra, né, é que realmente que nos últimos tempos o amor ele esfriaria, né? E diz que se retardasse a vinda dele, né? Será que encontraria fé na Terra? Né? Será, olhando, né, a nossa sociedade como ela está colocada hoje, olhando a igreja como ela está colocada hoje, olhando hoje o nosso comportamento, o nosso dia a dia como cristão, será que nós podemos nos comparar à qualidade que os nossos antepassados, que o pessoal de 60 anos atrás aí dedicava à fé cristã, uma devoção maior? E eu não estou falando de ser melhor ou de ser pior às pessoas, eu estou falando na qualidade de tempo que se oferecia para Deus. É disso que a gente está falando, né? O quanto que as pessoas oravam, o quanto que as pessoas estavam juntas, o quanto que as pessoas eram mais amigas. Você morava num bairro, né? E ali a tia, o tio, você era criado na casa de todo mundo se conhecia, todo mundo tinha um relacionamento e tal. E hoje nós estamos presos aí atrás de muros, atrás de cercas, atrás de portas fechadas, mal conhecemos o nosso vizinho, né? O relacionamento interpessoal nas grandes cidades, pelo menos no interior ainda, né, ainda é um pouco diferente, mas nós estamos muito mundanos, né? Nós não estamos mais tão espiritualizados assim, né? O nosso tempo, né? Ele acaba sendo muito escasso. A gente é atropelado todo dia, cada dia uma coisa nova. E vamos falar, né? Como diz, né? Analise-se o homem a si mesmo, não é isso? Vamos fazer uma análise crítica, né? Cada um por si, né? Você parar, sentar e falar assim, de verdade, né? Como tem sido o meu relacionamento com Deus? De verdade, assim, né? Cá para nós aqui, né? Será que eu tenho conversado, eu tenho orado? Será que eu tenho consagrado? Será que na minha prática diária, a minha vida,
o meu comportamento reflete realmente as coisas de Cristo, ou eu já fui levado de roldão, né? Será que eu não estou aqui à semelhança do que diz esse povo aqui, ó? O povo de lá, o povo que está no mundo é que é feliz, né? Também os que praticam o mal, eles prosperam, né? Eles tentam o Senhor e escapam. Será que a gente também não está entrando por esse lado, né? Será que os dias de hoje nós não estamos pecando nisso? Então é um convite, né, a reflexão para mim, para você, para qualquer outra pessoa que venha nos ouvir aí, os irmãos que vão entrar no devocional. Então, será que não vale a pena, né, a gente parar e falar assim, né, será que ao invés de jogar pedra nesse irmãozinho aqui, né, nessa pessoa que estava comentando e falando isso e levando nesse modo, será que eu não estou aqui de alguma forma, né, próximo desse pensamento na minha vida diária? Eu posso não concordar com o que ele falou, mas será que na minha prática diária, na minha vida, eu estou mais para ele ou mais para aqueles que estão dizendo aqui, não, o Senhor é Deus, o Senhor reina, o Senhor é tudo na minha vida e tal, né? De que lado que eu tô de verdade, né? Então, é um convite à reflexão. E aí o Senhor, no capítulo 4 ele diz, né? Então, vocês me perguntam, né? Do que vocês foram contra mim, né? Vocês trouxeram palavras duras contra mim, né? Vocês são meu povo, minha nação santa, o povo eleito, que eu tenho um projeto, que eu tenho guardado. E quando a gente olha para trás, você vê o povo de Israel lá, não são muitos povos que sobreviveram aí esses tantos anos que eles estão sobrevivendo, passando por tudo quanto eles passaram e que tiveram essa oportunidade de estar naquela terra e que professam ainda uma fé. Então você vê que com tudo o que aconteceu na história do povo de Israel, o fato deles estarem ali é um milagre mesmo, né? É uma coisa de outro mundo, né? Extraordinária, né? Você pegar Abraão lá, o tempo que foi a chamada de Abraão e esse povo existe até hoje, está num país, está colocado e é extremamente respeitado, né? Ainda. Então, existe um cuidado de Deus, sim, né? Mas o Senhor está dizendo, né? Pois eis que vem um dia queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Então ele está falando para aquele povo, é uma resposta para essas pessoas que estão se levantando contra o Senhor e dizendo, ó, aquele povo lá que é feliz. Ele falou, então, mas vem um dia aí, meu querido, em que essas pessoas aí não estarão na história, né? Elas não ressuscitarão comigo, elas não terão aqui um segmento, né? E para vocês, eu tenho preparado algo diferente, algo extraordinário. Então, se você quer ser próspero aqui, à medida, à semelhança desses homens a quem você está se comparando, quando vier a pena, ela também virá igual para você. Porque o problema a gente fala, né? Não é você ser rico, o problema não é você ser próspero, o problema não é você ter ascendência, ou você ter nome, ou você fazer algo que seja bom para a humanidade. A questão não é nada disso, né? O que a grande questão é o quanto você está próximo de Deus, o quanto você deixa Deus agir na sua vida, o quanto você é fiel a Deus, o quanto você quer estar com Ele, né? É a prática da fé no Novo Testamento em Cristo Jesus e no Velho Testamento a esse Deus, né? Que veio, né? Para o que era seu e o seu não recebeu. Então ele está trazendo essa orientação aqui para o povo e está dizendo exatamente isso. Olha, vem aí o dia, né? Vem aí um tempo que está chegando em que essas coisas passarão e não serão mais. E todos os soberbos vão passar. E os ímpios, né? Também. O ímpio é aquele que é injusto, aquele que não se agrada das coisas certas, das coisas corretas. E as coisas, o nosso padrão é a Bíblia Sagrada. O nosso padrão para o que é correto e o que é incorreto é o que o Senhor deixou na sua palavra, né? Qual que é o outro critério que a gente vai usar para se balizar, né? O que a gente usa é esse, né? Então, se não está de acordo com as orientações de Deus, você está fora, né, do princípio e precisa voltar, então, para esse princípio. E o Senhor diz que esses não ficarão nem raiz nem ramo. Então, não tem nem chance de nascer de novo, de crescer, de brotar, né? Porque não é aquela coisa que perdeu só as folhas, né?
Então o Senhor falou, ó, quando você só perde as folhas, vem uma estação ruim aí, você cai o seu semblante, você fica entristecido, você pode ter um arrependimento, você pode nascer de novo, você pode, né, ser abençoado e continuar a sua caminhada. Mas se arrancou a sua raiz, querido, não dá, né? O seu nome foi riscado da história. E aí ele diz, né? Quem é esse, né? No versículo 2, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça, né? Quem é esse que traz a salvação, né? O sol da justiça que vem trazendo a salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos de estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinza debaixo das plantas dos seus pés. Aqui não é no sentido de ser humilhação, né? Que ele já falou ali no começo que vai vir um tempo em que o dia vai queimar tudo como na fornalha. Então ele está falando que essa palha, né? Essas pessoas que foram queimadas, você vai estar por aqui ainda. O pó voltou para a terra, né? O pó continuou sendo pó, mas você vai estar vivo, você vai estar reinando, você vai estar com o Senhor, né? Algumas pessoas até colocam nesse texto, né? Tem uma denominação aí que não vem ao caso o nome dela, que ele interpreta esse texto dizendo o seguinte, que do ponto de vista deles, no caso, né? O inferno ele não existiria, porque as pessoas que não estiverem de acordo, né? As pessoas que não estiverem aceito ao Senhor, no caso, né? Eles seriam aniquilados simplesmente e não haveria inferno. Então não haveria ranger de dentes para essas pessoas, porque elas só deixariam de existir. A raiz só seriam tirada, né? E embora o nosso entendimento seja outro, né? É uma ideia do ponto de vista assim que você fala interessante, né? Porque só ficariam reinando, então só existiriam aqueles que tivessem sido transformados pelo poder do Espírito Santo e não haveria sofrimento, só haveria esquecimento, né? Então é baseado nesse texto que eles têm essa tese aqui, embora existam muitas outras teses que digam coisas diferentes. E aí eles dizem, né? Vocês pisarão nos ímpios, pois eles farão cinzas debaixo das plantas dos seus pés, e naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, os estatutos e juízos. Então, lá no Monte Horebe, né, onde a sarça ardia, né, tem até o cântico, né, lá no Monte Horebe, a sarça ardia, né, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa, santo és. Então, Deus fez ali uma aliança com Moisés, fez todo um planejamento, e Moisés foi lá usado por Deus, tirou o povo do Egito, foi o grande legislador, escreveu o Pentateuco, trouxe para nós aí os 10 mandamentos, indicou lá a terra prometida, fez o seu sucessor ali, no caso de Josué, e andou com o povo, né, 40 anos no deserto, e as pragas do Egito vieram ali através dele. Ele era o homem que, que era tido como... As pessoas olhavam para ele e refletiam a Deus, né? Ele falou assim, ó, eu sou Deus para você e você será como Deus para eles, né? Você vai seguir aqui é o meu grande líder. Então eles, é o povo de Israel aqui, o povo judeu, né? O Senhor está dizendo, né? Que ele tinha um pacto desde sempre com o povo de Israel e que ele havia enviado, né? O profeta Elias, ou alguém que viria no espírito de Elias. Vamos ler lá Lucas, capítulo 1, verso 16. E converterá os dois filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irão adiante dele no espírito e virtude de Elias, converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então aqui ele está falando de João Batista, né? Esse texto do Novo Testamento se refere a João Batista. E João Batista, ele viria então, né, no estilo de Elias, não é? Perguntaram para João Batista, a gente já viu isso atrás, né? Você é Elias? Ele falou, não, eu não sou, né? Eu sou João, né? Eu sou aquele que veio na frente do Messias, que vem pregar, né, anunciar, preparando o caminho para ele. Então, aqui a gente vê que o texto, né, ele traz menção ao Messias, na verdade, né? Então, o Elias,
no caso João Batista, ele veio trazendo uma palavra que apontava para o Messias, que era aquele que juntaria todas as coisas, aquele que reuniria, aquele que consertaria todas as coisas. E no segundo momento, né, a gente pode lembrar das duas testemunhas lá na frente, no livro de Apocalipse, que, de uma forma geral, né, embora os milagres eles pareçam com o milagre que Moisés executou ali no Velho Testamento, acredita-se que as testemunhas seriam aqueles que não passaram pela morte, né, que no caso seria Enoque e Elias, embora algumas pessoas acreditem que, como o corpo de Moisés não foi achado, né, ele poderia ter morrido e ressuscitado, né, embora isso não tenha um embasamento maior, né, mas acredita-se que lá no futuro virá Enoque e Elias como as duas testemunhas que trarão essa palavra a respeito do Messias mais uma vez e que vão recolher todas as coisas. E nesse preceito aqui, no verso 6, ele diz: ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. E o interessante aqui é que quando, nesse texto, uma das interpretações que se faz é o perdão de gerações, né? Então, é como se o Israel do passado tivesse um encontro com o Israel do presente ali, e tanto a aliança de Moisés, né, a aliança que foi feita ali no Monte Horebe, quanto no Novo Testamento, as pessoas que passaram pelo Novo Testamento, elas estivessem ali unidas, né? Então, uma unidade de gerações. E quando se traz isso para a igreja, né, a Bíblia diz que às vezes não, né? Que os nossos maiores inimigos são os que estão dentro de casa e que Jesus veio para trazer a espada, né? Porque pais estariam contra filhos e filhos contra pais e os maiores inimigos a pessoa estaria dentro da casa, no sentido de que você está pregando o evangelho, você está pregando a palavra de Deus ali, mas há dissensão, porque há discordância a respeito de comportamentos, a respeito de práticas, e um quer uma coisa, o outro quer outra. Então, você vai para a igreja ou você não vai para a igreja, e o seu filho vai, ou a sua esposa vai, você não vai. Então, com respeito de como se deve levar a vida, né, na presença de Deus, existe muita dissensão, né? E a gente olha isso no mundo de hoje e isso está muito evidente, né? Porque a pessoa ela deixa de ter uma prática dentro da fé cristã e de repente ela não está na igreja, né? Ela sai de dentro da igreja ali porque ela faz uma outra opção de vida, mas você está dentro da igreja e aí a igreja ela usa o expediente da exclusão, né? Ou a pessoa mesma ela sai de lá porque não está de acordo com aquela doutrina, mas você continua morando com ela dentro da sua casa. E às vezes a pessoa está debaixo do seu teto ali, não levando uma prática de vida que você considera como sendo a melhor ou a correta, e isso causa ali algum trauma, né? Isso causa ali algum problema. Então o Senhor ele traz uma palavra dizendo que no final dos tempos, né, os filhos e os pais eles estariam ali de alguma forma reconciliadas, né? E aí eu aproveito para dizer aqui, né, que o Senhor ele não se agrada do pecado, mas ele ama o pecador, né? Ele ama o ser humano, ele ama as pessoas e nós trabalhamos para que de alguma forma, né, o Espírito Santo de Deus possa entrar na mente das pessoas e possam ali transformá-las, porque essa é a nossa interpretação em termos de cristianismo, né? Nós temos uma fé, nós temos alguns preceitos e esses preceitos eles confrontam de várias formas algumas práticas que a gente vê aí no mundo, né? E dentro do livre-arbítrio que as pessoas têm e o que se faz. Mas assim, nós temos que amar as pessoas, né? Então, nós não podemos fazer acepção de pessoas, né? Nós amamos as pessoas. Nós podemos não concordar com a prática, nós podemos não concordar com o comportamento, né? Da mesma forma que se eu tiver um comportamento aqui repreensível dentro do que se entendemos pela fé cristã, eu também serei repreendido, eu também serei exortado, eu também serei, né? É, com certeza terei algum tipo de problema, mas o amor, né? Pela pessoa, pela minha pessoa, né, ou pela pessoa dos nossos filhos, mesmo que eles tenham uma prática diferente do que a gente, da fé que a gente tem, esse tem que existir, né? Esse tem que continuar e nós temos que dar a nossa vida lutando em oração, né,
para que eles possam viver as suas escolhas, sim, né? Até que tenham os olhos abertos, os ouvidos abertos, ou se não tiverem, mas que nós tenhamos paz, né, com a nossa família, que nós tenhamos paz com a sociedade, que nós tenhamos paz com todos, né? Porque a Bíblia diz isso, né? Buscar a paz com todos, porque sem essa você não poderá ver a Deus, né? A gente não pode ser o julgador, o juiz ali, o condenador. Nós somos os orientadores, né? E Deus é quem toma as diretrizes e as direções que ele tem, porque ele que é o soberano. Mas a nós, aqui embaixo, nesse mundo, nessa terra, nós devemos buscar a paz com todos. Expormos, sim, a nossa opinião, expormos, sim, o que diz a palavra de Deus, evangelizarmos, sim, mas buscando uma comunhão. Então, não é porque a pessoa tem uma religião diferente da minha que eu vou, né, fazer guerra. Não é porque a pessoa tem uma opção sexual diferente da minha que eu vou fazer guerra. Não é porque a pessoa ela tem algo diferente de mim que eu vou fazer guerra. E quando a Bíblia fala de se associar, não é que você não pode conversar, não pode ter relacionamento de amizade, que você não vai tratar bem. É não estar na mesma prática, né? A associação nesse sentido é isso, né? Não, não fazer esse tipo de associação, não. Eu gosto da sua pessoa, não concordo com a sua prática, mas está tudo bem. Está dentro do seu livre-arbítrio. Agora, Deus, na sua soberania, ele é quem é o juiz, né? Ele é e é o advogado, e ele é quem dá a oportunidade para as pessoas se converterem, as pessoas serem transformadas, e as pessoas têm o livre-arbítrio, e da mesma forma que ela opta por A, ela opta por B, da mesma forma que ela anda num caminho que aos nossos olhos e aos olhos do que diz a palavra não é o melhor, ela pode lá na frente ter uma opção diferente e ter os olhos aclarados e mudar a prática dela, e quem aceita Jesus como único, legítimo, suficiente, salvador, é, o Espírito Santo vai falar de alguma forma e a pessoa vai fazer a escolha dela, mas nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos aqui, nós somos aqueles que devemos agregar, né? Então, isso é o que eu tenho para dizer dentro desse texto, e eu abro oportunidade aí para vocês, para que vocês possam estar aí comentando e participando com a impressão de vocês também, amém? Amém. Mas é isso aí. Malaquias, esse Malaquias 4, né, ele traz o dia do Senhor, né? Dividindo a humanidade em dois destinos, né? O juízo total sobre os ímpios, que serão queimados como palha, como diz aqui, e a vitória dos justos. Esse capítulo aponta para o Messias, né? Como o sol da justiça. E conclui o Antigo Testamento, preparando o caminho para João Batista. A gente sabe que ele estava preparando o caminho. E João Batista veio e passou entre nós e abriu o caminho para nosso Senhor Jesus Cristo. É que esse livro mais fala dos arrogantes, né? Os malfeitores serão consumidos pela palha do fogo, para aqueles que não temem a Deus, que são orgulhosos. É uma palavra messiânica, né? Nós temos que entender, mano, que muitas vezes nós agimos como criança. Eu vi um fato, né? Me contaram uma história interessante, ontem até dei risada, porque é assim que o ser humano age, né? Diz que um pai deu para o filho 2 moedas. E falou para o filho, filho, tá aqui 2 moedinhas de R$ 1 para você. Você vai para a igreja agora, né? Você vai ouvir a palavra do Senhor. Quando chegar na hora do dízimo das ofertas, você pega uma dessas moedas e coloca lá, que é do Senhor. E a outra você compra um sorvetinho para você. Pode comprar um sorvete, um docinho para você. É isso que o menino foi andando, né? Chegou no meio do caminho. Uma das moedas caiu no chão e rolou, cara. E caiu dentro do bueiro. E o menino tentou pegar e não conseguiu. O rapaz, ele olhou assim para a moeda e falou: ai, meu Deus do céu. A moeda do Senhor caiu dentro do ralo. Só ficou a minha para comprar o sorvete. Oh, meu pai do céu, viu? Então, geralmente as pessoas, cara, elas pensam mais em si, né? Poxa, o menino é um menino, é claro que ele pensou no sorvetinho dele, né? Mas o ser humano,
Será que pensa primeiro em Deus? Né? Será que na hora de dar o dízimo, as ofertas, na hora de... Será que ele tem coragem de falar, não, eu vou tirar aqui e colocar ali, né? E o livro de Malaquias fala muito sobre isso. Então, eu não poderia deixar de contar isso para vocês, que é para vocês refletirem como nós, seres humanos, agimos até como crianças em relação a Deus. Ou será que agimos como criança? Porque para essa criança dá até para você entender. E mas nós, seres humanos, como é que ficamos, né? Porque a gente tem consciência, a gente sabe. Portanto, amados, vamos ficar espertos, porque Deus é um Deus de justiça, né? Eu queria aproveitar a oportunidade aqui, já que o Jurandir já deu tudo aí, já contou tudo. O meu devocional fala assim, ó, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Fala em Tiago, capítulo 4, versículo 14. Quando consideramos a extraordinária complexidade da constituição do corpo humano, só podemos ficar maravilhados da enorme engenhosidade, eficácia e inteligência daquele que o criou. E conhecemos apenas uma pequena parte. Entretanto, essa maravilha cheia de vida está indubitavelmente orientada para a morte. Ninguém sabe por que o corpo envelhece e morre, mas Deus declara que é a sentença de morte que caiu sobre o homem desde o dia em que virou as costas para o seu Criador. Deus ama os seres humanos, aos quais criou. Por essa razão, enviou seu Filho, unigênito, ao mundo para que por ele vivamos. Foi necessário que o Senhor Jesus morresse por nossos pecados, a fim de apagá-los para sempre e assim dar-nos a vida eterna. Jesus Cristo se deixou pregar na cruz pelos homens. Ali, ele se ofereceu em sacrifício a Deus. Não há maior amor, não há maior sacrifício que dar a própria vida pelos que amamos. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Por essa razão, hoje Deus pode dar a vida eterna. Você aceitará o sacrifício de Cristo por você? Essa é a única coisa necessária para se obter a vida eterna. É o único caminho que se conduz a ela. Diante do ministério, ou diante do mistério da vida e da morte, é bom parar por um instante ao pé da cruz para meditar de forma séria e solene. Então, cada um de nós compreenderá o preço que tem a sua vida diante dos olhos de Deus. Nossa vida não é um simples sopro insignificante, que apagará devido a um capricho de uma natureza criada pelo acaso. Ela tem um valor infinito para o nosso Criador. Então, meus irmãos, estejamos atentos, estejamos ligados na videira, porque ela é que nos dá vida, que nos dá esperança, é que nos rege, é que nos alimenta, é que nos dá entusiasmo para continuar. Porque o mundo está aí, amado. Guerras estourando a todo momento. Estamos em pleno século XXI e continua o homem criando guerras, se matando, matando aos outros. A troco do quê? Hã? A troco de vil metais? Se Deus é o dono do ouro e da prata, se tudo é dele, tudo veio para ele, por que que a gente continua se destruindo? Por que que a gente continua se odiando? Por que nós continuamos, que nem o Jurandir falou logo no início aí, não conhece nem o vizinho, não se fala, não há interesse em compartilhar as coisas boas desta vida, se fecharam,
Nós estamos caminhando, amado, para uma, sabe, uma perdição total. Como você mesmo falou, Jurandir, antigamente as pessoas conversavam, sentavam à porta da casa, à tarde, no começo da noite, e ali conversavam, proseavam, contavam piadas, riam, falavam. Mas hoje não tem mais isso, não, mas cada um no seu celular ali, fazendo lá um sei o quê, para quê. Estão cada vez mais frios. Dentro da sua própria casa, não é nem com o vizinho mais, é dentro da sua própria casa. Para você ver a Bíblia se concretizando, porque o amor de muitos se esfriará. Está aí. Você vê, Mário, eu tenho um texto aqui, que a gente leu o texto agora, né? Ele fala do Velho Testamento e como Malaquias encarava aquela situação para aquele tempo e o que o povo de Israel estava dizendo, né? Mas aqui no Novo Testamento, né, o apóstolo Paulo já está falando após a vinda de Cristo, após a ressurreição de Cristo, né? Então, no capítulo 15 de 1 Coríntios, eu não vou ler o capítulo todo, mas vou ler só a partir do verso 12, já que a gente tem um tempo. Ele diz assim, né? A nossa ressurreição. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que você tem. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele então não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E aí ele vai discorrendo a respeito do tema da ressurreição e a respeito do porquê Cristo fez isso. Mas o que eu quero deixar claro aqui, como ele foi dito em Malaquias, né, que nós cometemos um grande erro se nós esperamos em Cristo só nessa vida, né? Nós temos um grande erro se nós só pensamos que tudo que gira nesse mundo só é nessa vida, só é nesse tempo, né? Se nós só vivemos o tempo de entrarmos ali no sepulcro, não é isso? Então, a nossa fé, ela vai além desse tempo aqui, ela vai além do que está aqui, e com certeza nós já tivemos, né, experiências, né, no sentido de que você vê que a pessoa que ela tem esperança em Cristo, até a passagem dela é uma passagem mais tranquila, porque ela diz, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, e eu não vejo a hora de estar com ele, não é? Então a pessoa não sofre, ela não tem o desespero, né, porque ela sabe que ela, em quem ela tem crido, né? E ela sabe que após a partida dela, Deus vai continuar cuidando dos seus e que essa fé, então, que nós temos, ela nos traz paz, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, ela nos traz paz. Tem aí N testemunhos de pessoas que estão pregando, que pregaram em lugares de perseguição e que a vida da pessoa estava em risco e aquela foi martirizada por causa da fé dela. E que mesmo naquele momento de desespero ali, naquele momento de infortúnio, naquele momento né, de angústia, ela manteve ali a tranquilidade, porque ela se sentiu, de alguma forma, né, ela falou assim, o Senhor foi martirizado por mim e eu estou sendo martirizado por ele. Então, é claro que eu não estou falando aqui que eu não quero ser perseguido, eu acho que ninguém quer ser perseguido, ninguém quer ser apedrejado, ninguém quer passar a ser metralhado, ninguém, nada disso, né?
E, de grande medida, a gente sabe que houve uma época de trevas na igreja, que líderes maus fizeram isso com os outros, né? Então, infelizmente, o homem sendo homem, né? Mas que nós esperemos no Senhor nessa vida, e que nós busquemos mesmo, né, essa paz com as pessoas, né? Mesmo que as que têm fé diferente da nossa, que têm um pensamento contrário, e nós é quem o Senhor, ele diz que a pessoa que é santificada, ela santifica a outra que está junto com ela, e que de repente não busca isso, né? E a pessoa que é mais prudente, que é sábia, ela tem que ter mais paciência com aquela que não tem, que é aquela que não está nesse nível, né? Então não é ser melhor, mas existem momentos na vida que você está mais preparado para algumas coisas do que outras pessoas, e você tem que ser o suporte dessas pessoas. A gente não pode sair tratando mal por mal, né? E esse cuidado a gente tem que ter dentro da nossa casa, mesmo que os nossos filhos não tenham essa visão, ou esse momento, ou essa conversão que nós gostaríamos que eles tivessem, porque em outro tempo nós também não tivemos, né? Mas o que a gente prega, né? Além disso, é a questão do respeito. Isso é o que tem que haver, né? Nós podemos ser diferentes, termos uma fé diferente, estarmos em momentos diferentes, mas o respeito, ele tem que existir. Então você me respeita e eu te respeito, não é isso? Você não me causa ira e eu não causo a ira em você, né? Então, naquele comportamento familiar ali, a Bíblia, ela fala muito a respeito disso, né? A respeito de você não respeitar o lugar em que você está, você não respeitar a autoridade daquela pessoa que é mais velha, de você não respeitar a autoridade da pessoa que está ali, que já fez tanto por você, você não reconhecer, não ter o coração agradecido. Então, é claro que passa por tudo isso, né? Mas nós somos agentes de paz, né? O Senhor é o príncipe da paz, e nós refletimos essa paz. E o que nós queremos é que as pessoas deem tipo, os bereanos, né? Deem esse lugar para o Senhor. Mas aí eu queria ver, né? Se os outros irmãos aí têm alguma coisa a dizer, né? A Ruth, Tamires, a Zilma, o Medeiros, se eles têm alguma coisa, para não me dar a impressão que eu estou sempre monopolizando aqui, ou que você está sempre monopolizando, né? Irmãos, por favor, ajudem-nos aí. Mas eu estava ouvindo aqui, eu entrei um pouquinho atrasado, mas estava ouvindo essa parte do fogo consumidor. É, a gente já tinha estudado ela uns capítulos atrás, não lembro se foi no um antes do Malaquias também, ou foi dois antes, que falava da palha também, do fogo consumidor. E a gente vê que a Bíblia, ela vai repetindo, não é? Eles repete algumas coisas, vai repetindo, e isso eu acho que é sabedoria de Deus mesmo, que fosse feito assim, que ele colocou no coração dos homens, para que a gente não esqueça. Ele falou lá, se você já esqueceu, aquele já está te lembrando de novo. E isso para mim é tão bom, porque, igual eu falei, eu aprendo mais quando eu estudo e eu escrevo. E ultimamente eu não estou tendo tempo para parar e escrever, então não está ficando tudo. Então, ouvir de novo me faz, igual o seu Jurandir falou, você já parou para pensar se o que você está fazendo é realmente, entendeu? Com o nosso correr da vida, igual eu estou falando, que o meu correr não está dando tempo para eu escrever, para mim aprender mais e gravar. Então, o seu correr da vida te faz você saber que você, oi, desculpa, que você vai estar, onde você está, o que você está fazendo. Você está fazendo conforme deveria ser, Deus pede de você. Então, para mim, hoje fica essa reflexão, né? E a reflexão do Orives, igual seu Mário já também falou sobre isso, e eu estava lendo um pouquinho hoje de manhã, assim que acordei, e estava vendo aqui, aí fala sobre isso, sobre a palha e sobre o ouro. O, o Deus, quando vir, ele vai vir, e aqueles, igual ele fala dos soberbos, os soberbos, aqueles que não foram arrogantes, né? Igual o seu Jurandir falou,
foram arrogantes às vezes, até tentou fazer a vontade de Deus, mas foi tão arrogante que não prosseguiu, porque o arrogante ele sempre acaba perdendo em um momento ou em outro. Eu acho que todos nós, às vezes, em um momento ou outro, isso pode acontecer, mas o arrogante é fácil para essas coisas acontecer. E eu falo isso porque teve uma época da minha vida, logo que eu cheguei aqui, a gente chega do Brasil, chega aqui, sabe? A maioria das pessoas, os outros falam isso. Não sei se é bem ainda assim, mas fala que quando o brasileiro chega aqui, ele chega muito arrogante, ele se acha muito. O brasileiro se acha demais. Então, você escuta isso aqui muito aqui na minha parte. Não sei aí no Medeiros, mas aqui em Boston, as pessoas que chegam, elas chegam arrogante, mesmo que a gente sabe que veio para cá porque quebrou, porque senão não estaria aqui, porque alguma coisa aconteceu e veio aqui buscar uma melhor vida, mas chega aqui numa arrogância, julgando todo mundo, tá precisando das pessoas para trabalhar, mas julga todo mundo não tá ok, não é isso, não é aquilo, devia ser assim, devia ser assado, quer mudar o que já é aqui, entendeu? Já quer mudar a regra, quer quebrar tudo. Então, isso é uma arrogância, porque em vez da pessoa que chegou e tá mais ver o lugar, assimilar o lugar e ver como as pessoas são e querer melhorar, não, eles querem piorar por causa da arrogância. Então eu já fui assim, já fui falado que eu era arrogante, entendeu? Porque falava, eu limpar isso aqui? Ixi, sai fora. Eu não vim aqui para fazer isso não, entendeu? Ué, então para que que você veio? Já ouvi isso, entendeu? Então eu era bem arrogante mesmo. Então, eu já mudei bastante. E hoje, às vezes, quando eu vejo a minha soberba e algumas coisas sobressair, porque eu sou humana, então eu falei, tá, calma aí, ainda tem coisa aí, vamos consertar esse negócio, entendeu? Por isso que, graças a Deus, Deus nos dá todos os dias aqui a palavra dele para a gente nos vigiar, igual o seu Jurandir falou, analisa você. Analisa, ainda tem arrogância? Vai lá, quebra essa arrogância, porque de Deus ela não é não, entendeu? Então é assim, eu fico vigiando e quando falou do fogo e da palha e falou que a arrogância, aí eu estava estudando aqui e fala que Deus, quando ele vem que fala que vai queimar a palha, é porque a existência de Deus, quando chegar perto dessas pessoas, não é porque Deus é mau e eles vão ser eliminados, é porque a maldade não pode coexistir com a bondade, que é Deus, com a benignidade, que é Ele. Então é por isso que essa palha vai queimar, vai acabar, porque por causa disso. E aqueles que é ouro e que precisa ser purificado, também com esse calor do Senhor, que é o fogo, vai ser purificado. E depois de purificado, pode ir com ele. Mas é isso que eu estava aprendendo de manhã e que ficou na minha mente, igual o seu Jurandir, quando falou isso, falou e me fez ficar ligada. Sim, eu tenho que rever, eu tenho que analisar. E às vezes é isso aqui que nós vem buscar aqui, né, de manhã. É um, ou como todas as pessoas que vai entrar aqui e ver, é uma renovação, é um renovar dentro de você, igual só um lembrete que ele dá desse, a palavra e um lembrete que você fala, analisa você, aí a pessoa fala, eita, peraí, deixa eu ver. Entendeu? É isso para mim. Eu gostaria Amém. de, Jurandir, você tocou no assunto aí, e não sei se chegou a ver a pesquisa que estão fazendo agora, que você estão falando que pedindo para voltar ou autorizar, autorizar que haja estudo bíblico nas escolas, né? E aí eu vi uma pesquisa ontem, você aceita, né, que os filhos de orixás possam ir vestidos com seus uniformes na escola também. Fizeram essa pesquisa ontem, saiu na internet aqui, eu até vi, né? Eu não tenho nada contra,
porque cada um é cada um. A gente vive num país como o nosso, o Brasil, tem uma parte da colonização do Brasil que foram os escravos que fizeram. E na África eles tinham a cultura deles. Se querem falar da Bíblia, os outros também têm direito de falar sobre as suas religiões, sobre as suas crenças. Quem somos nós para impedir, né? Agora, é uma revolução aí. Assim, eu tive em escola aí, né, esses dias aí, acabei de fazer meu estágio, não sou professor, não estou lá o tempo todo ainda, né? Mas eu tive pouco de tempo nas escolas aí, por conta da minha formação aí agora em história e tal. E eu entendo o seguinte, sabe? Eu acho que a escola, ela tem um objetivo, claro, de interagir na sociedade, ela tem de ouvir as pessoas que estão ali, bababá e tal, e coisa e tal. Mas o pessoal estava brigando, por exemplo, para as pessoas usarem uniforme, nem ir com camisa de time. Por quê? Porque dá confusão. O pessoal é palmeirense, o outro é corintiano, as pessoas não sabem se portar, ele sai da escola e aí ele vai no caminho, e aí tem alguém lá que o time perdeu naquele dia, e o menino tá com o material da escola, tá com a camisa de time, aí já dá uma certa treta. Então, particularmente, né, eu acho que o ambiente escolar deveria ser uniforme para todo mundo, entendeu? É a única forma. Você vai lá para aprender aquele conteúdo que está sendo passado e você vai ter a sua fé respeitada, você vai ter o seu posicionamento respeitado enquanto indivíduo, mas você está indo para lá com outro objetivo, entendeu? Eu acho que o pessoal deveria frisar mais em que os pais vissem o caderno dos filhos, em que os filhos tivessem uma responsabilidade maior e saber que alguém vai cobrar e vai olhar o que ele não está fazendo, sabe? Tem atividades para serem feitas, tem coisas para aprender. E as pessoas não estão focando nisso, né? A garotada está saindo da escola aí sem saber ler, cara. Está saindo da escola sem saber interpretar um texto, está saindo da escola analfabeto funcional. Então, acho que a escola, né, deveria haver uma atenção mais para o conteúdo que é passado e para o que eles têm que assimilar. Põe uniforme em todo mundo e é isso, entendeu? E aí, dentro de casa, você, da sua família, na sua comunidade, você se veste do jeito que você quiser, você fala do jeito que você quiser, você age do jeito que você quiser, mas dentro de escola, não leva celular, não vai se usar uniforme, vai chegar com as tarefas executadas e tem as pessoas que são responsáveis por limpar a escola? Tem, mas o camarada tem que aprender que ele está na carteira dele lá, ele não é para deixar lixo no chão, ele mesmo tem que arrumar, né? Tem que deixar a fila, as carteiras organizadas para que quem vai vir depois possa fazer a sua atividade sem as senhoras que trabalham lá ter tanta dificuldade para limpar, né? Porque você olha uma sala de aula depois que a aula acabou, você olha assim e fala, meu, quem que passou aqui? Passou um tufão, passou um furacão, né? Então, eu acho que deveria se frisar mais nesse tipo de coisa, sabe? Comportamento, em foco no aprendizado, em focar no que tem que ser feito, em respeito às autoridades, porque o pessoal não está respeitando o professor, não está respeitando o diretor, não está respeitando nada. É com isso que eu acho que deveria se preocupar, entendeu? Mas tem uma cortina de fumaça para todo lado aí, e a pergunta que fica é o seguinte, né? Por que alguém que lucra com a sua ignorância, por que você acha que ele vai investir na sua educação, né? Se o camarada ele te manipula melhor, se você não sabe, se você não conhece, por que você acha que ele vai investir na sua educação? Então, mas acho que isso é uma coisa para as famílias pensarem, entendeu? Dentro de casa, o pai e a mãe, porque é muito fácil, né? Você fazer da escola ou da creche um depósito de criança, né? Você larga teu filho lá, larga lá o teu neto lá, larga lá, e aí qualquer reclamação, alguém falou assim na minha escola, o professor, foram reclamar que o professor de educação física mandou o aluno correr na quadra, você tá de brincadeira, mano. Então, e nem é que ele tinha algum problema de saúde, não. É porque ele ficou cansado, porque ele suou. Ah, meu, me respeita, bicho. Então, sabe, dá muita voz para quem não era para ter voz nesse momento, né? Então, é isso que eu acho. Eu acho que a gente deveria
tratar essas coisas no nosso fórum íntimo, na nossa casa, e deixar a escola para que as pessoas usem realmente lá o tal do uniforme e para que os pais se preocupem mais com o que os filhos estão aprendendo do que com outra coisa, ou do que eles estão deixando de fazer, né? Porque essa que é a real. Eu sei que esses dias atrás aí saiu do Jornal Nacional, televisão aqui, que o camarada entrou lá na escola lá e agrediu o professor, agrediu o povo lá, porque a professora estava dando aula afro, né, para os alunos, explicando lá alguma coisa lá, e ele não gostou e entrou lá e fez o maior escarcéu. Chamaram até a polícia, deu confusão. Mas Então é aqui, um ignorante, né? Ah, não, aí pelo amor de Deus também, né? Tem umas coisas que você fala assim, cara, deixa a escola fazer o trabalho dela, filho. Se você não está contente com o que a escola está ensinando lá, você muda ele de escola, põe numa escola particular, entende? Mas ninguém olha lá, né? O que o filho dele não sabe ler, não olha que não sabe fazer uma conta, né? Não está preocupado com esse tipo com a falta de respeito, com o linguajar que o cara fala em casa, com as músicas que ele quer cantar lá dentro da escola, com a zona que está sendo feita, com o princípio de autoridade que foi rompida nesses anos todos aí, né? É professor que não tem autoridade, é o policial que não está tendo autoridade. Dentro do trem, você está ali, você vê os caras vandalizando ali, o segurança está ali, não pode nem fazer nada, né? Os caras querendo se juntar para bater. Para, meu, princípio de autoridade, cara, você tem que respeitar, tem que fazer o que tem que fazer. o respeito, a falta de respeito é que leva tudo a isso. É por isso que, Exatamente, entendeu? é por isso que entra aquela parte que a gente tem que ensinar os nossos filhos, né, quando criança, né, pastor? Porque a gente ensinando, ainda que eles se desviem, né, a palavra já fala, né, eles não vão esquecer. Então, eu assim, tenho o meu coração muito em paz. Meus dois filhos estão, assim, fora mesmo, e a cabeça bem, né? Mas eu sei que o Senhor tá lá, que tudo que eles aprenderam tá guardado. Então, quando você ensina, você fica em paz, porque sabe que eles conhecem, né? Aí chega a idade de maior aí, que eles vão ver a vida deles, às vezes para nós tá errado, mas você sabe que você ensinou, então teu coração está em paz, né? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe também não deixava eu participar da aula do padre lá, que ia um padre, o padre José ia na escola dar aula. Eu gostava porque ele dava lápis, ele dava borracha, e como eu era da igreja, eu respondia tudo que ele perguntava, né? As liçãozinhas que ele dava lá, eu já sabia tudo, então eu saía de lá cheia de presente, né? Então, mas a minha mãe não deixava a gente participar, não. Falava que nós éramos cristãos e a gente não podia participar. A gente saía, na aula do padre, a gente saía. Mas era uma visão dela e do meu pai, né? Que não podia se misturar, né? Que talvez eles iriam me convencer para mim ir para católica, sei lá. Mas assim, hoje eu vejo assim, meus filhos não estão na igreja, mas eu sei que a palavra foi ensinada, eles conhecem a palavra. E no tempo do Senhor, certo, que Deus tem na vida deles, vai florescer, né? Então nós temos que fazer nossa parte, que nem o pastor falou aí. E outra, a Bíblia já está sendo muito assim, né? Eles falam muito de tirar a Bíblia, de, né, desvalorizar a Bíblia. Por quê? Porque na Bíblia a gente aprende muito, né? Aprende muito. Então, eles estão vendo que as pessoas que leem a Bíblia já têm muita sabedoria e Deus vai abrindo cada vez mais o nosso entendimento, né? Então, é nessa parte assim, que eu. E quando a gente fala, e o Mário comentou agora, é que isso aí está acontecendo lá em história, porque a gente aprendeu uma história do ponto de vista eurocentrista, então o europeu, né? Agora eles estão falando mais da história com respeito aos indígenas, com respeito à história afro, né, dos negros que foram trazidos e que também compuseram aí bastante a nossa cultura, é nesse sentido, não é no sentido de impor religião, a pessoa só está falando de Exatamente. história, entendeu? Que era do Mas a ponto de vista ignorância é europeu. metade sério, né? Então não é uma coisa de forçar religião e nem nada, mas o que me chama atenção, né, e eu digo isso, que nem eu falei, eu fiquei pouco, né, eu só tempo na escola, porque foi o estágio. Os professores, né, que estão aí no grupo, podem falar muito melhor do que a gente. O que a gente está falando aqui só, e é ponto, é isso, né, falar, o aluno ele vai para a escola para aprender lá para estar na creche, para ser o fundamental, para aprender o ginásio, para ir para o antigo colegial, fundamental 1, fundamental 2, depois uma faculdade.
Cara, é isso que eles têm que aprender. Então eles vão para lá para aprender esse negócio aí, entendeu? Ele vai saber ler, vai fazer interpretação de texto, vai aprender um pouco de inglês, vai aprender ali, né? Enfim. E tá tendo muito. Os professores não estão conseguindo passar o que eles têm que passar por conta da zona, por causa da desorganização, por causa da falta de respeito. E aí estava tendo, só para exemplificar, né? Eu sei que já é 8h14 aqui, mas para encerrar, da minha parte pelo menos, é, tinha um grupo de meninas conversando lá, meninas que eu estou falando assim, já estava lá na oitava série, mais moças do que meninas, né? Até na noite a aula. E eu estou acompanhando o professor. Aí, de repente, elas estavam conversando, umas 4 meninas, uma virou para outra e falou assim: cara, do que você está reclamando, cara? Você está reclamando que seu pai não deixou você fazer alguma coisa, que não deixou você fazer, sei lá, e tal, mas você é a única que tem pai presente. De todas que estão aqui, você é a única que tem pai presente. Todos nós aqui somos pessoas criadas fora de um relacionamento que está instituído e constituído e que não teve o pai presente. Então, pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui de divórcio, de separação, eu não estou falando que você é obrigado a ficar e não é obrigado a não ficar, não é isso. Eu estou falando que o testemunho da pessoa que estava lá é que o pai não era presente. É disso que eu estou falando. Se você quer separar, se você não aguenta morar junto, se estava tendo violência, qualquer coisa que for, é problema de cada um. Não estou aqui falando isso. Não estou aqui falando de você ser presente na vida do seu filho. É disso que nós estamos falando, né? Então, e não sou eu que estou reclamando, quem reclamou foram as pessoas que estavam ali, né? Então, eu já ouvi testemunho, né? A pessoa fala assim: ah, se você não se comportar, eu vou falar com seu pai. Fala, se você encontrar ele, você me fala onde ele está, porque ele saiu para comprar cigarro e não voltou mais, né? Então, é disso que eu estou falando. É da pessoa assumir a responsabilidade pelas coisas que ela faz. Então, amigo, se você teve um filho, se você teve uma filha, se você, né, teve ali um relacionamento, seja ele qual for, cara, seja uma boa pessoa, seja um exemplo bom na vida dos seus filhos, né, é o mínimo que você pode fazer. Se você mora com alguém, é seu enteado, é sua enteada, você não é o. Ah, eu não sou o pai, não posso falar nada. Você pode sim, a pessoa mora com você, você só precisa fazer um acordo com a mãe e com o pai dele ali, né, e tal, e falar: escuta, essa pessoa ela mora aqui dentro, então ela está sujeita às regras da casa. Então, se ela não está andando com um mau elemento na rua, se ela não está fazendo lição dentro de casa, nós temos que ter um acordo aqui para que essa pessoa vá bem. Mas a pessoa pensa: ah, não, você não é meu pai, você é meu padrasto, você é minha madrasta, você não é meu, você não é não sei quem. E aí o cara fica zoado lá, fica jogado para as traças, ninguém é autoridade sobre a vida dele, e ele cresce desorientado, aí a sociedade vai ficando desorientada, e ele não aprendeu como que era o certo, também vai fazer o errado. Então, é disso que se trata, né? E não é porque a gente é cristão, é porque é o certo, né? É só fazer o certo pelo certo, só isso. Então, eu acho que é isso que nós devemos estar preocupados aqui com os nossos filhos, né? Saindo um pouco do conceito de religião. Cara, dá uma analisada, meu, dá uma olhada dentro da tua casa, olha aí os seus filhos. É claro que quando chega numa idade de maioridade, que ele já não tem mais ali 11 anos, que ele já não tem mais ali 12 anos, que ele já está sendo responsável por si mesmo, que você já não tem mais aquele contato, né, de autoridade mais, porque ele já chegou num determinado, está trabalhando, pagando seus boletos, vivendo a sua vida. Mas bom, uma criança de 4 anos, você vai dizer que você não tem controle? Está se jogando no chão ali, uma criança de 10 anos, você vai dizer que você não tem controle? Ah, pelo amor de Deus, né? Você não tem a vontade, você não tem a responsabilidade. Isso que você não tem. Então, é isso que se fala, né, dentro das escolas. Aí você pode entrar no YouTube, você pode entrar lá na escola, fazer reunião lá com os professores. Os professores que estão aqui podem falar mais a respeito disso. Não estou aqui querendo dar moral em ninguém, a gente está falando só do que acontece dentro do comentário que foi feito, né? Então, você vai para a escola, usa o uniforme, cara. Você vai, chega lá, sua carteira está torta, arruma a tua carteira. Você jogou um papel no chão, pega o papel e joga no lixo, entendeu? O professor está falando, presta atenção, respeita a pessoa que está trabalhando, ele está exercendo uma função, ele está exercendo um ofício, entendeu? Respeita o camarada que está trabalhando lá, que está trabalhando. Agora, eu não gosto de estudar, então não vai para a escola. Essa que é a real. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, por essas palavras que nós acabamos de aprender.
Que o Senhor possa estar, Senhor, gravando em nossa mente, nosso coração, para que a gente nunca venha se esquecer, Senhor. Te louvo, ó Deus, pela vida do Jurandir, do irmão, Deus, que ministrou, pela vida de cada irmã que aqui está, o irmão Medeiros também que saiu, e todas as pessoas, ó Pai, que fazem parte deste grupo, Senhor. Que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um, guardando a mente, a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, a tua proteção durante todo esse dia, a tua presença, Senhor, que é a principal na nossa vida, Pai. Nós queremos te louvar, te adorar, te bendizer em todo o tempo da nossa vida, Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, sobre nós, ó Pai, resplandecendo a tua luz, ó Deus. Abençoa, Senhor, a família de cada um aqui presente. Visita a vida do meu esposo também, guardando a vida dele nesse dia, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja guardando cada família aqui, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e nos despedimos, Senhor, crendo, ó Pai, que o Senhor vai gerar no nosso coração cada dia mais, ó Deus, tudo aquilo que nós temos aprendido aqui. Fica conosco, em nome de Jesus, é o que eu oro e já te agradeço. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.